Olá a todos, olá a todas. Existe um reino muito bonito, com uma rainha muito bonita. E toda manhã essa rainha se olhava no espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bonita do que eu? E o espelho respondia: não, rainha, tu és a mais bonita. E a rainha continuava linda, o espelho continuava lá no seu lugar, o reino continuava lindo, os animais na floresta, Branca de Neve brincando na floresta, e os anõezinhos todos felizes e contentes. Espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bonita do que eu? Não, minha rainha, a senhora é a mais bonita. Até que um dia a rainha pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bonita do que eu? E o espelho responde: sim, Branca de Neve. A rainha vira uma bruxa, quebra o espelho, a floresta seca, os animais param de cantar. A Branca de Neve ela é envenenada pela rainha e os anões caem em desgraça. Ok, você já conhecia essa história, a história de Branca de Neve. Por que eu estou contando essa história bem no dia em que a gente trabalha Netzach de Tiferet, a persistência da beleza ou a persistência na beleza? Porque esse conto, essa fábula, ela lembra pra gente de comportamentos que, se você prestar atenção, são comportamentos que você provavelmente já teve, lugares que você já acessou. Eu estou falando da nossa tolerância ou da nossa falta de tolerância à frustração. Tem muita gente que é muito bem intencionada e que é muito legal e que consegue ser muito compassiva enquanto tá tudo bem. Mas quando essa pessoa fica ansiosa, quando essa pessoa fica tensa, quando essa pessoa fica brava, quando essa pessoa tem que lidar com algum gatilho, com alguma frustração, ela vira o completo oposto. Aquela pessoa que era tão doce, amável, solícita, compassiva, ela parece não ser mais capaz de qualquer prática de empatia. Eu não sei se você já viveu uma situação assim. Tá tudo bem enquanto tá tudo bem, mas as pessoas se revelam muito sob pressão. Como é que a gente faz quando não tá tudo bem? Porque muitas vezes isso acaba sendo uma prova importante para as parcerias. Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. E quando vem um momento de dificuldade, como é que a gente lida? Netzach de Tiferet lembra a gente não só de construir harmonia, beleza, equilíbrio, mas fala para a gente persistir neles, mesmo diante dos desafios. Olha o quanto isso é importante. Vamos supor que a pessoa conseguiu uma certa paz de espírito, um certo equilíbrio interno. Isso por si só já é muito legal, já é muito bacana. Porém, apenas equilíbrio interno não significa crescimento, porque a gente pode ficar num equilíbrio muito bom dentro da nossa zona de conforto, ou seja, aquela pessoa que é super gente boa, enquanto ela está na zona de conforto dela, enquanto ela não tem que lidar com nada muito mais assim desafiador. Quando é que a gente cresce? A gente cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto e mesmo assim a gente é capaz de manter o nosso equilíbrio interno. Essa é a nossa zona de crescimento e de expansão de consciência. Muitas pessoas, por exemplo, quando elas estão muito ocupadas e o filho entra, elas falam: não, filho, eu agora não posso te dar atenção, não posso falar com você. Na verdade, elas têm aquele tempo, aqueles 15 segundos, aqueles 30 segundos, mas elas são tão ansiosas que elas não conseguem persistir na beleza como elas conseguiriam se não tivessem tão ansiosas. Eu lembro uma vez que eu abordei um professor meu de Kabbalah na rua, ele estava andando rápido, de fato, e eu abordei ele e falei: posso fazer uma pergunta? E eu percebi no jeito dele olhar assim, e dele rapidamente pensar, que talvez ele realmente tivesse com pressa ou tivesse um compromisso. Ele me respondeu assim: se for muito breve pode, senão eu prefiro conversar outra hora.
Ou seja, ele conseguiu, fora da zona de conforto dele, porque qual que era a zona de conforto dele? Era chegar logo no compromisso dele. Ele conseguiu, fora da zona de conforto dele, tentar ser compassivo, tentar me atender, ao mesmo tempo ele deixou claro que ele estava com pressa, e que se fosse demorado ele não poderia me atender. Ou seja, ele também não se deixou invadir. E se talvez faltasse 1 minuto para o compromisso dele, talvez ele falasse, olha, hoje não vamos ter oportunidade nem para uma pergunta rápida, mas me manda um zap depois, por exemplo. Percebe que quando a gente fica com muita dor, com muita irritação, com muita emoção, com muita euforia, a gente fica muito tomado de emoções, a gente tem menos escuta para o mundo, ou seja, mais difícil ser compassivo. E mesmo que a gente seja compassivo, nessas horas que a gente atropela nossa própria capacidade de compaixão, de gerar beleza e equilíbrio, com o quê? Com nossa ansiedade, com nossas angústias, com nossa pressa, com nossos medos e assim por diante. Então, quando a gente fala de Netzach, de Tiferet, a gente está falando de muita coisa, mas hoje a gente está falando em especial de persistir na beleza, mesmo quando as coisas não estão fáceis. Eu nem preciso de falar que isso pode ser expandido a persistir na fé, acreditar na luz do final do túnel, mas hoje eu vou me ater a Tiferet, principalmente como compaixão, equilíbrio, beleza. Então, como é que a gente persiste nesses valores espirituais, mesmo quando as circunstâncias estão desafiadoras? Vamos lá. Netzach de Tiferet em relação a Deus. Será que eu consigo fazer algum exercício de fé de uma maneira sustentada? Ele não precisa ser intenso, ele precisa ser constante, ele precisa ser regular. Por quê? Para que eu possa sustentar ele mesmo nos momentos de dificuldade. Então, por exemplo, se o meu exercício vai ser escrever 3 ou uma frase de agradecimento para Deus num caderninho, eu vou fazer isso todo dia. Mesmo quando tiver difícil, mesmo quando, Deus que nos livre, a gente estiver triste, a gente vai sustentar, porque esse é um trabalho de Netzach, de Tiferet. Pode ser uma frase de agradecimento, pode ser uma oração matinal, pode ser uma oração antes de dormir. É muito importante você fazer isso com a intenção, porque senão pode ser só um exercício de disciplina, e disciplina a gente vai ter outros dias para trabalhar. Aqui, o nosso desafio é o quê? Sustentar a beleza, a harmonia, o equilíbrio, a fé que a gente está buscando. Netzach de Tiferet em relação aos outros. Olha, os exemplos que eu dei durante o vídeo, você pode aplicar do seu jeito na sua vida, mas, por exemplo, você conseguir manter a classe, segurar a onda, mesmo diante daquele aquele aluno que é chato, ou que naquele dia está muito atacado, você conseguir não perder o controle, você conseguir não perder a esportiva. A mesma coisa, a gente não perder a esportiva porque a gente está ansioso, a gente não distratar os outros, a gente não perder o equilíbrio. E sobretudo na relação com os outros, lembra da história da bruxa? Quando tá tudo bem, ok, todos nós sabemos ser legais, que bacana, que ótimo. Eu quero ver se a gente sabe sustentar nosso nível de consciência quando a gente tem que lidar com as arbitrariedades, sendo que elas não têm todas a mesma resposta. Algumas a gente segura a nossa onda porque a gente acha mais inteligente, outras a gente talvez não esteja disposto a aceitar, mas a gente consegue fazer isso sem perder nosso equilíbrio interno. Netzach de Tiferet em relação a nós mesmos. Escolhe uma das manifestações de Tiferet, beleza, harmonia, equilíbrio, fé, compaixão. Escolhe uma dessas que você mais se identifica e experimenta se você consegue, durante um dia inteiro, sustentar ela de maneira consistente. Gente, lembrando a todos que vocês ajudam muito a gente se vocês curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ligam a sinetinha. E lembrar que no dia 15 de maio, quinta-feira, às 18h30, a gente vai fazer uma aula aberta, uma comemoração de Lag BaOmer, dedicada ao estudo do Zohar e
dos conhecimentos, do legado do grande Rav Shimon Bar Yochai. Para se inscrever, você acessa o site cabalaemportuguês.com, C-A-B-A-L-A em português, cabalaemportuguês.com, ou o link, que é o mesmo, que está na descrição aqui do vídeo. Um trabalho de Netzach de Tiferet, que seu mundo, que o nosso mundo, que para todo mundo a existência fique mais bonita, alguma coisa mais bonita, graças à sua capacidade sustentada, a tua capacidade de sustentar a beleza, a harmonia, a compaixão e a fé, mesmo quando isso é desafiador. Nos vemos amanhã e até lá, Shalom! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportuguês.com.